A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês para meditar na palavra de Deus. Nosso pastor Gustavo me deu aí um plano A e um plano B, eu vou para o plano B, viu? Para eu pregar hoje, eu teria que ter lido a lição de casa antes, mas pode ser, pastor, tranquilo? Gustavo depois continua aí, porque senão eu vou fazer besteira, aí fica feio, né? Um velho fazendo besteira, aí, não que eu estou dizendo que o jovem vai fazer, viu? Mas eu gostaria, essa semana, eu li bastante sobre esse assunto, a Páscoa bíblica e o seu significado. Como estamos mergulhados numa semana chamada Santa, por causa da tradição da Igreja Católica, e ela predomina aqui no Brasil, né? A maioria dos cristãos brasileiros são católicos. Ontem tivemos a Sexta-feira Santa, hoje temos o Sábado de Aleluia, e amanhã temos o Domingo da Ressurreição, que é o Domingo da Páscoa, né? Eu acho que eu não esqueci a lição que eu aprendi na Igreja Católica, né? Então, hoje, eu gostaria de, falar com vocês sobre a Páscoa e o seu significado. Pode ser? Amém? Vamos ler Êxodo 12, então? Êxodo capítulo 12, em nome de Jesus. A partir do versículo 1. A partir do versículo 1. Diz assim, em nome de Jesus. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para se alimentar deste cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para comer o cordeiro pascual. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia. Veja, pegar o cordeiro no dia 10, guardar ele até o dia 14. Está dando para entender aí, né? Então, tinha que pegar o cordeiro, ir lá no rebanho, pegar um cordeiro sem defeito, guardar ele durante 4 dias, e no 14º dia, aí sim, entraria para fazer o sacrifício, né? Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser um cabrito. Vocês guardarão até o 14º dia do mês, ou deste mês, e todo um ajuntamento da congregação de Israel matará o cordeiro no crepúsculo. Os rabinos dizem entre 3 e 5 horas da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras da porta e na viga superior das portas, na casa em que comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargosas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assem ao fogo. A cabeça e as pernas e as vísceras também comerão. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem até se tornar cinza.
e é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para a viagem, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, diz o Senhor, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei sobre todos os deuses do Egito o meu juízo. Eu sou o Senhor. Então aqui está o texto sobre a Páscoa. Claro que vai até o final do capítulo. Podem assentar em nome de Jesus? Pastor Gustavo já orou pelo pregador, pela mensagem, então vamos direto para o texto, tá bom? Eu gostaria de então meditar com vocês, aproveitando aí a data alusiva, e eu peço desculpa a vocês, né, porque a gente vem aqui uma vez por mês, né, é igual chuva no sertão, passa de vez em quando, né, e esse final de semana, na realidade, era para eu estar viajando, mas eu desisti, entendeu? Eu preferi vir para cá. Então, vamos meditar então sobre esse assunto da Páscoa. Veja mesmo, a Páscoa bíblica e o seu significado. Por que colocamos esse tema ou esse título? A Páscoa bíblica e o seu significado. Porque tem a seguinte razão. A Páscoa que é comemorada hoje, ou que vai ser comemorada principalmente amanhã, ela tem o nome de Páscoa, ela é comemorada na data da Páscoa, porém, os símbolos e significados não têm respaldo bíblico. Na Páscoa bíblica não tem coelho, não tem ovo de chocolate. A Páscoa bíblica é uma coisa totalmente da Páscoa que é comemorada nos dias de hoje. Veja mesmo, em primeiro lugar, vamos começar entendendo o que significa Páscoa. Então, vamos lá. Entendendo a Páscoa. Primeiro ponto. Páscoa, no hebraico, significa peça. Peça. Que significa passagem ou passar por cima. A palavra Páscoa, então, vem do hebraico peça, significa passar por cima ou passagem. Lembre-se que quando a gente lê o texto do verso 1 ao 12, o Senhor diz assim, ó, porque nesta noite eu passarei sobre o Egito. Então, dessa frase se cunhou a palavra Páscoa, que significa passagem. Veja que no capítulo 12 aí, confira aí, verso 23, Deus vai falar a Moisés, e Moisés escreveu assim, é a Páscoa do Senhor, verso 11, melhor falando. E no verso 23 vai dizer assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Amém? E no verso 27, repete-se de novo, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, olha aqui, olha a expressão, ó, por cima da casa dos filhos de Israel. Então veja o que significa Páscoa, passar por cima, passagem. Essa passagem de Deus teria dois objetivos. Ele executaria duas obras. Uma passagem de livramento e uma passagem de punição. Para aqueles que não cumpriram o que ele falou, seriam punidos. E aqueles que cumpriram, seriam salvos ou libertos. Então, essa passagem é uma única passagem, porém, ela tinha dois objetivos: punir e salvar, livrar e castigar.
Então isso é o que significa Páscoa. Se alguém perguntar para você o que significa Páscoa, não vai cantar aquela musicazinha, né? Coelhinho da Páscoa. Não canta não. Diz que Páscoa é passagem ou passar por cima. Em que mês, né, a Páscoa deveria ser comemorada segundo o Senhor? Vamos ver aqui, o dia e o mês. Ele deixa claro, esta festa, a Páscoa, era comemorada uma vez por ano. Só podia ser comemorada uma vez por ano. No dia 14 do primeiro mês, no calendário judaico, março, abril. Você vai ouvir a expressão no mês de Nisan ou no mês de Abib. Expressão hebraica. Seria no dia 14 deste mês, não é? À tarde eles deveriam comemorar a Páscoa. Está no verso 6 ao 18, Deus deixou bem claro isso aí. Então, Páscoa significa passagem, seria comemorado no dia 14, né? Do primeiro mês, do calendário lá, judaico, calendário civil, né? Dia 14, à tarde, seria comemorado a Páscoa. Segundo o Êxodo, capítulo 12, a Páscoa deveria ser comemorada e teria 3 ingredientes. Aí aqui está a Páscoa bíblica. Veja o que Deus diz que seria os ingredientes da Páscoa. Verso 6, ele diz que ao invés de coelho, deveria ter um cordeiro, ou um cabrito, está no verso 6. Isso é Bíblia, tá? No verso 8 do capítulo 12, ele disse que ao invés de chocolate, teria ervas amargosas. Não é? E no verso 8, também ele diz que ao invés de ter, né, guloseimas deliciosas, haveria o pão asmo, ou pão sem fermento. Então esses são os 3 ingredientes da Páscoa. Se o pastor Gustavo chamar a gente para comemorar a Páscoa amanhã, ele disse assim, vamos comemorar a Páscoa bíblica amanhã. Então os irmãos já vêm preparados para comer jiló, para comer pão sem fermento, mas no final vai ter um cordeirinho bem assado. Aí é maravilha, né? A gente come primeiro a erva amarga, né? Já engole, come o pão asmo, toma bastante água e depois a gente come o cordeiro e vai para casa dando glória a Deus e aleluia. Né? Então veja, a Páscoa ela é composta de 3 ingredientes, tá? Guardem bem isso. O que significa Páscoa? Significa passagem. Em que data ela deveria ser comemorada? Dia 14 de Nisan ou Abib. Em que horário? No crepúsculo da tarde, próximo ao pôr do sol. Lá na Palestina, o sol começa a declinar, eles começam a contar de 3 horas a 6 horas da tarde. Então, já escurecendo. Aqui no Brasil, a expressão seria a tardezinha, né? Ou a tardinha, quando o sol vai declinando. E os ingredientes? Cordeiro, ervas amargosas e pão asmo. Muito bem. Vamos então agora entender o significado da Páscoa. O que significa o cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo? Primeiro, o cordeiro, verso 11 a 13, né? O Senhor Deus disse assim, ó: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, vamos lá. O cordeiro. O cordeiro aqui significava o sacrifício pelo livramento dos israelitas da mão dos egípcios. E o seu sangue significava a proteção do anjo da morte, que passaria pelo Egito e feriria a todos os primogênitos naquela noite. Veja que Deus disse assim, ó: separem para vocês no dia 10 um cordeiro sem mácula, perfeito. Guardem ele até o dia 14. Por que ele tinha que ficar guardado do dia 10 ao dia 14? Sabe por quê? Porque quem ia sacrificar o cordeiro, pai de família, ele tinha que ficar olhando para o cordeiro durante esses 4 dias, para ver se ele tinha algum defeito. Ele observava o animal, ele tinha que olhar o jeito dele andar, tudo. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Aí depois de observar durante 4 dias, ele pegava o cordeiro, teria que pegar o cordeiro, matar o cordeiro, pegar um galho de uma árvore chamada ísopo, deitar o sangue numa bacia, passar no umbral da porta, lá em cima, e passar nas laterais da porta. Então ele tinha que fazer aqui, ó, aqui e aqui, passar sangue na porta. Aí o Senhor Deus disse o seguinte: olha, esse cordeiro vai morrer no lugar de todo o primogênito daquela família que me obedecer. É isso, a realidade é isso. A figura central é essa. Pelo sangue do cordeiro haveria o quê? Livramento. Deus disse assim: a casa que tiver aspergida pelo sangue, eu passarei por cima dela. Ó, Páscoa, eu passarei por cima dela, e lá eu não entrarei para ferir o primogênito, seja humano ou de animal. Mas na casa que tiver o sangue, eu passarei e darei livramento. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Então, Deus mandou eles fazer isso. E Deus disse assim, ó: façam isso, porque esta noite eu passarei pelo Egito. Deus passaria pelo Egito para fazer o quê? Para trazer juízo sobre a terra do Egito. Mas pastor, por que os primogênitos? Por que pessoas haveriam de morrer? Sabe por quê? Porque ao longo da história da escravidão de Israel no Egito, muita gente foi morta na escravidão. E vocês lembram da história de Moisés? Que o faraó mandou as parteiras matar as crianças do sexo masculino. Ele deu a ordem, lembra? Né? Ele estava semeando e depois iria colher. Ele nem sabia, né? Que estava semeando mal e que Deus retribuiria o mal que ele fez. Então Deus disse: olha, passem o sangue, e o anjo ou eu não entrarei na casa e não punirei vocês. Então aqui teria 2 tipos de gente: os que acreditariam e obedeceriam, e os que não acreditariam e desobedeceriam. E interessante que o texto fala que esta ordem foi dada para todo aquele que crê. Não foi dado, né? Assim, aleatoriamente. Deus deu uma ordem. Quem acreditasse seria livrado. Quem não acreditasse seria punido. Então, guarde bem isso. O que significa o cordeiro?
significava o sacrifício pelo livramento dos israelitas das mãos dos egípcios. E o seu sangue significava a proteção do anjo da morte que passaria pelo Egito e feriria a todos os primogênitos naquela noite. Muito bem, quando a gente olha para esse cordeiro, a gente tem que sair lá daquela noite no Egito e ir para o futuro. No futuro, o que simbolizava esse cordeiro? A quem ele representava, figuradamente falando ou simbolicamente falando? No futuro, o cordeiro que seria morto, agora não só por Israel, mas por toda a humanidade, seria Jesus. Esse cordeiro também simbolizava nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e livra o homem da principal consequência do pecado, que é a morte. Então, aquele cordeiro também simbolizava Jesus. Olha o que diz Paulo em Romanos 6, verso 23. Ele diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apocalipse 13, 8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E lá em João 1, verso 29, o profeta João, como nós já estudamos uma lição bíblica desse trimestre, quando Jesus se aproximava dele para ser batizado, ele olhou e gritou no meio da multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? E lá em Isaías 53, verso 7, o profeta diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus padeceu por amor de todos nós. João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5, 12 fala o seguinte: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, e a honra e a glória e ações de graças. Que cordeiro é esse? É Jesus. Que cordeiro que livra? Jesus. Qual é o sangue que livra? O sangue de Jesus. Assim como o sangue daquele cordeiro que foi aspergido nas portas dos israelitas e de todo aquele que estava no Egito e creram, e naquela noite, quando o Senhor visitou o Egito, o anjo do Senhor passou por cima e não feriu, aqui também o sangue de Jesus, olhe para cá, no último dia da história humana, Deus descerá à terra e ele passará pela terra mais uma vez. Será a última Páscoa. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo. A última Páscoa da história humana. Deus descerá com poder e grande glória e passará sobre a terra. E o ser humano que não tiver coberto, lavado, remido, purificado e salvo pelo sangue de Jesus, será ferido de morte, e morte eterna. Mas aquele que estiver coberto com o sangue do Cordeiro terá vida, e vida com abundância, e vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí cabe a nós escolhermos se queremos estar lavados pelo sangue do Cordeiro ou não. Então aquele Cordeiro lá no Egito também simbolizava Jesus morrendo por nós,
aspergindo o seu sangue sobre as nossas vidas, nos purificando do pecado, nos livrando da morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus nos deu o quê? A vida eterna. Então, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, foi derramado para nos dar livramento e nos dar vida. Por isso que Paulo fala, essa semana eu vi uma moça dizendo que Jesus não era o Cordeiro Pascual que morreu, né, por nós. Só que, quando ela falou, eu me lembrei de Paulo, né? Paulo falando aos Coríntios, ele diz assim, porque Cristo é a nossa Páscoa. Numa tradução diz assim, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia! Glória a Deus! A igreja, a casa de Deus, está, né, aspergida com o sangue do Senhor para ser guardada e ser livrada. Então, aquele cordeiro lá do Egito, cujo sangue foi derramado, foi passado no umbral da porta para dar livramento, ele representa, ele simbolizava, ele também apontava para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que por meio do sangue dele e da vida dele, nós sejamos livrados no dia do juízo, né, do anjo da morte ou da punição de Deus. Aí vem as ervas amargosas. O que significa essas ervas amargas? Elas significam ou relembravam o sofrimento de Israel no Egito. Deus disse assim, vocês vão comer ervas amargas, para vocês nunca mais se esquecerem da onde eu tirei vocês. Veja, Deus não salvou Israel de um baile lá no Egito. Estava todo mundo no baile lá, né? Bailes da deusa Ísis, estava todo mundo lá bebendo, comendo, numa boa, né? Não, Deus o salvou da escravidão, do chicote, da dor, do sofrimento. Era um povo que não tinha futuro, não tinha nem salário, quanto mais futuro. Aquelas ervas amargas simbolizavam o sofrimento de Israel. Veja aí, Êxodo 2, verso 23 ao 25. Deus vai falar isso, quando ele manda Moisés para o Egito. E aconteceu depois de muitos dias que morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, olha o que o texto diz, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Olha aqui o que está dizendo o capítulo 2, verso 23 ao 25. Agora, quando eu leio esse texto, eu fico constrangido pelo sofrimento do povo, mas eu fico alegre. Sabe por quê? Porque o texto diz assim, e ouviu Deus o seu gemido. Aleluia! Isso quer dizer, irmãos, que nós temos um Deus que vê. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, que escuta a nossa oração, que vê a nossa dor e o nosso sofrimento. Não temos um Deus nulo, um Deus que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Não, o nosso Deus é o Deus vivo, aleluia! E ele vê, escuta e sente o sofrimento do seu povo. Agora, o que eu acho mais interessante é que o povo clamou, o povo não reclamou. O povo não ficou no canto murmurando, falando besteira, não. No sofrimento, eles dobraram o joelho e Deus ouviu a oração deles. Aqui está uma grande lição para nós. Quando estivermos cercados de sofrimento e tribulação, não adianta murmuração, não adianta reclamação, não adianta se amargurar, é fazer aquilo que o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu pai, e teu pai que te vê em secreto virá e te ouvirá. Então o povo estava ali clamando. Olha,
E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Outra lição aqui. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de aliança. Deus não esquece os compromissos dele com o seu povo. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Você vê que Deus maravilhoso nós temos? Um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que age em favor do seu povo que ora. Então as ervas simbolizavam, o sofrimento de Israel. Deus disse, olha, vocês vão comer um cordeiro, legal, mas vocês também vão comer ervas amargas, para vocês não se esquecerem nunca que eu tirei vocês debaixo da servidão, eu tirei vocês do chicote, eu tirei vocês do sofrimento, da dor. Agora, meus irmãos, olhando para o futuro, o que as ervas amargas também simbolizam? Porque o cordeiro não ficava o símbolo só ali, apontava para o futuro. Olhando para o futuro, irmão, as ervas amargosas, sabe o que significava também? Elas representavam o sacrifício e o sofrimento de Jesus por nós. Jesus sofreu muito para nos salvar. Primeiro ele derramou o sangue dele. Depois ele sofreu. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 53, verso 1 a 7. Esse é um dos capítulos mais comoventes da Bíblia. Ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus sofreu ou não, irmão, por nós? Segundo o profeta aqui, ele padeceu mesmo. Quando eu leio esse texto, sabe o que é que me vem à mente? Sabe o que é que vem à mente? Aquele filme do Mel Gibson, sobre o sofrimento de Jesus. Na mente vem aquele filme. Aquele filme, eu já assisti muitos filmes sobre a morte e a paixão de Cristo, mas aquele ali é perfeito na descrição. Gente, aquele flagelo que Jesus passou antes da cruz, era aquilo mesmo. Não tem para onde tirar. Mel Gibson foi na profundidade literal do fato. Inclusive agora ele já está fazendo um outro filme que é a ressurreição, né? Espero que seja melhor do que a crucificação. E ali ele relata. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o sofrimento de Jesus. Eu vou só citar aqui para vocês, não vou nem ler, porque é muita coisa. O sofrimento de Jesus. Primeiro, foi preso no lugar de outro. Lembra?
que Pilatos colocou dois lá, né? Um chamado Jesus e o outro chamado de Barrabás. Barrabás, assassino comprovado, pilantra, ladrão, salteador, merecia realmente a pena de morte, mas o povo preferiu soltar um ladrão e matar um inocente. Pastor, como é que o senhor sabe que Jesus era inocente? Porque o próprio Pilatos disse: não vejo neste homem dolo algum, transgressão alguma. Judas, quando se arrependeu de ter vendido Jesus, foi lá diante do Sinédrio, jogou as moedas nos pés do sacerdote e disse: pequei contra sangue inocente. Então Jesus morreu no lugar do outro. Outra coisa, foi açoitado. Açoitado não, foi flagelado. E o chicote que batiam num cara antes de ser sacrificado era chamado de flagelo. Como era o chicote? Era trançado, pele de couro, com pedaços de ossos de animais. Muita gente que era condenada à crucificação morria no flagelo, não chegava nem na cruz. O castigo era tão severo, aquele chicote, quando batia no corpo humano, ele dilacerava os nervos, o cara ficava arrasado. Muitos morriam lá no flagelo, não chegavam nem a carregar a cruz. Jesus foi flagelado, Jesus foi cuspido, foi esbofeteado, foi flagelado. Então, recebeu açoite, foi coroado de espinho, né? Excederam o sofrimento, não acharam bom apenas ter chicoteado ele, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, pegaram um pedaço de madeira, um caniço, e bateram para que os espinhos cavassem no seu crânio, na sua cabeça. Imagine, irmãos. Depois ele foi o quê? Escarnecido. Colocaram um manto nele e começaram a escarnecer dele, chamando ele de rei. Outra coisa, ele foi zombado, zombaram dele. Zombaram dele, está lá em Marcos 15, verso 19. Outra coisa, Marcos 15, 19, Mateus 27, 30, diz que ele foi ferido na sua cabeça. Pegaram a madeira e bateram na cabeça dele. Marcos 15, 19 também diz que ele foi cuspido. Irmão, você cuspir no rosto de alguém hoje já é um ato nojento de desprezo. Naquela época era pior ainda. Cuspiram na face dele. Aí, irmãos, para completar a maldade humana, ainda fizeram o quê? Marcos 15, 20. Despiram ele. Um homem despido naquela época, irmão, em público, era uma das coisas mais indignas. E fizeram isso com o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, capítulo 15 de Marcos, verso 20. Não satisfeito, quando ele estava lá na cruz, deram a ele vinagre. E eu não vou nem descrever o vinagre aqui, não vale a pena, porque a gente daqui a pouco vai almoçar. O vinagrezinho que deram para ele. Você pensa que foi de maçã? Foi não. Deram para ele vinagre. E por último, ele foi crucificado. Estava aqui se cumprindo Isaías, quando ele disse que ele foi ferido e que ele foi moído por causa de nós. Então, aquelas ervas amargas também representava o sofrimento de Jesus por nós. Enquanto o sofrimento de Israel era apenas, a escravidão no Egito, se é que eu posso falar apenas, custou muito caro a Israel, o de Jesus não, foi um sofrimento pela humanidade toda. Olha, o sofrimento de Jesus, olhe para cá, o sofrimento de Jesus foi tão severo,
que a Bíblia diz que antes dele ser preso, ele foi para um jardim chamado Getsemane. E lá ele começou a orar. E já vendo o que aconteceria com ele lá na frente, a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Foi um sofrimento tão terrível. E ele levou os discípulos lá para orar. Os discípulos chegaram lá, ao invés de orar, foram dormir. E Jesus foi orar. O sofrimento foi tão grande naquele momento, que a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram para consolá-lo. Então ele estava lá. Quando ele chegou na cruz, irmãos, irmãs, imagine a cena. Jesus lá na cruz, debaixo de um sofrimento desgraçado pelo ser humano, um sofrimento terrível, ele se sentiu abandonado pelo Pai. Eu li um teólogo que ele disse assim: Jesus, antes do dia do juízo, foi o único ser humano que foi abandonado totalmente por Deus por causa dos nossos pecados. Totalmente. Ele até orou o Salmo 22, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então, o sofrimento de Jesus, irmão, não foi um teatro, foi algo realmente verdadeiro e extremamente doloroso. Os caras ali, irmãos, eles não estavam brincando, não. Eles partiram para cima de Jesus para acabar com ele, para moê-lo, para detonar com ele. E Jesus passou tudo isso. Aquelas ervas amargas também simbolizavam o sofrimento de Jesus. A Páscoa, irmão, se você olhar toda a Páscoa, o sacrifício de Jesus está ali envolvido. Tem a aplicação lá para o povo de Israel, mas tem a aplicação também em relação a Jesus. Aí vem o terceiro elemento, pão asmo, que até hoje a Igreja Adventista da Promessa, seguindo, né, o ensinamento de Jesus, na ceia, nós ainda praticamos a ceia com o pão asmo, e eu espero que isso continue, né, sendo assim. Por que a nossa ceia com pão asmo? Porque a Bíblia diz que Jesus, depois de ter comido a Páscoa com seus discípulos, pegou parte do pão asmo que havia sobrado, ele pegou o pão e ali ele instituiu a ceia. O primeiro pão da ceia, feito pelo próprio Jesus, instituído pelo próprio Jesus, não foi pão doce, não foi pão francês, foi pão asmo, pão sem fermento. Pastor, como é que o senhor sabe que o pão da ceia era sem fermento? Porque naquela época, na Páscoa, e até hoje é assim entre os judeus, naquela época, quando era a semana da Páscoa, dia 14, eles sacrificavam o animal. E no dia 15 até o dia 21 do mês de Abib e Nisan, eles comemoravam a festa do pão asmo. Aí, veja, no dia 14 eles faziam os pães, e no dia 15, eles começavam a comer o pão. E Moisés disse assim: esse pão será sem fermento. Por quê? Porque o fermento simbolizava o pecado, a maldade. E eles tinham que comer esse pão sem fermento, porque eles estariam na presença de um Deus santo. Assim como o pão era sem fermento, a vida deles deveriam estar ajustada diante de Deus. Aí Jesus pega aquele pão, pega também o vinho, que era sem fermento, tudo na Páscoa não podia ter fermentação. Ele pega o pão e o vinho e institui a ceia, que é o símbolo da nova aliança. Então, lá tinha pão asmo. O que significa o pão asmo? Significa a unidade e a pureza nacional de Israel. Nação agora separada
para Deus e por Deus. Por isso que o pão era sem fermento. Olha o que Deus diz em Êxodo 19, versos 5 e 6. Ele diz assim, ó: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava separando Israel para si, para a glória do seu santo nome. Então vocês vão comer pão sem fermento, porque agora vocês são uma nova massa, agora vocês são um novo povo. Antes vocês eram cativos, mas agora vocês são libertos. Antes vocês não eram meu, mas agora vocês são meu. Antes vocês seguiam os deuses do Egito, mas agora vocês seguem ao Deus verdadeiro, que sou eu. Andem em novidade de vida, sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor de Israel. Então aquele pão simbolizava tudo isso. Mas e o futuro? Veja que eu estou fazendo aqui, ó, passado, futuro. E o futuro? O pão apontava para Cristo, oferecendo o seu corpo puro, né? Oferecendo o seu corpo para a cura e salvação das nações. E também para a igreja, como sendo o corpo de Cristo, sem mácula, né? E sem nenhum fermento que simbolizava o pecado. Isaías 53, verso 5 diz assim, ó: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora vá para 1 Coríntios 5, versos 7 e 8, e veja o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, mas com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, assim vocês devem ser uma nova massa, andar em novidade de vida perante o Deus Todo-Poderoso. Assim como Cristo é santo, nós devemos ser santos. Assim como Cristo é puro, nós devemos buscar a purificação também. E aí, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versos 13 e 14, ele diz assim, ó: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, olha o final, e purificar para si mesmo um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Deus estava dizendo para Israel, vocês vão comer pão sem fermento, para lembrar que vocês são uma nova massa, que vocês agora são diferentes, que vocês agora não devem andar como andaram no Egito, mas andar em novidade de vida diante de mim. Tirem todo o fermento. Por isso que Deus dizia assim, ó: tirem todo o fermento da casa de vocês na Páscoa e no dia dos pães asmos, que não haja nenhum fermento, porque vocês são nova massa. Vocês agora são puros, santos. E aquele povo tinha sido purificado pelo sangue do Cordeiro, tinha sido livrado do seu sofrimento, e em retribuição deveriam verdadeiramente andar em novidade de vida. Por isso, meus irmãos, que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 5, verso 7, vou repetir. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa,
assim como estáis sem fermento, né? Que é uma simbologia toda. Aí ele diz assim: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Nós temos e comemoramos a verdadeira Páscoa. Na nossa Páscoa não tem coelho, tem cordeiro. Na nossa Páscoa não tem chocolate. Tem um Cristo que morreu por nós, padeceu por nós, sofreu por nós, mas temos também um pão sem fermento, uma nova massa, o Jesus que ressuscitou por nós para a glória do seu nome. Então, a Páscoa, né, rapidamente aqui falando, significa tudo isso. Vamos parar aqui um pouco e aplicar, né, a aplicação do significado da Páscoa. Eu li um livro há muitos anos atrás, e eu coloquei aqui a nota, né, de uma autora chamada Irrieta é o nome dela, um livro chamado Estudo Panorâmico da Bíblia. Ela faz a seguinte aplicação sobre a Páscoa, e eu quero ler aqui para encerrar. Ela diz como é que nós devemos aplicar a Páscoa na nossa vida. Aí ela diz: primeiro, tomem o cordeiro. O que significa isso? Não era o fato de ser um cordeiro imaculado que os salvaria. Não é a vida sem pecado de Cristo, né? Não é senão a vida sem pecado de Cristo que verdadeiramente nos salva. Então ela está dizendo: olha, simplesmente pegar um cordeiro e sacrificar, aquele cordeiro em si, ele não tinha poder de salvar ninguém. Era um animal que foi morto. Mas a fé que era depositada em tudo aquilo que Deus estava mandando fazer, queria salvar eles. O sangue do cordeiro só foi eficaz porque eles creram e obedeceram. A salvação de Jesus só será eficaz na nossa vida se nós também crermos e obedecermos. Pela infinita graça de Deus. Aí ela diz: passem o sangue na vega da porta. Não era bastante, não é? Não era bastante que o cordeiro fosse morto, diz ela. Não bastava apenas que ele fosse morto. O sangue tem valor, ou teria valor, só se fosse aplicado. Matar o cordeiro apenas por matar, teria efeito nenhum. Mas eles teriam que pegar o sangue e fazer o quê? Passar na porta. Aí o sangue seria eficaz. Da mesma forma, o sangue de Jesus só é eficaz na vida daquele que crê. Só na vida daquele que crê. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus morreu pelo mundo inteiro, segundo a Bíblia. Morreu por todos. Mas a salvação dele só é eficaz e aplicável na vida daquele que crê. Se não for, se não crer, não adianta. O cara podia ter o cordeiro, tá? Tem um cordeiro aí no curral? Tem. Você matou? Não. Passou o sangue da porta? Também não. Ah, então o anjo vai entrar. A salvação só é eficaz para aquele que crê. Aí ela diz: comam o cordeiro. Depois que o sangue era vertido e aspergido, vinha a orientação sobre o modo de comer o cordeiro. Assim acontece conosco. A salvação vem primeiro. Depois vem a comunhão. Estando em comunhão, vem o serviço. Amém? Então, salvação, comunhão, adoração e serviço a Deus.
Esse é o processo da Páscoa, que está bem claro no capítulo 12. Retirem o fermento. Retirem o fermento. Abandonem o fermento. Por isso que Davi orava assim, ó: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O fermento é um tipo do pecado. O fermento da injustiça precisa ser eliminado da nossa vida. Se desejamos comer com Deus, temos que ter uma vida santa. Seguir a santificação e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o judeu não matasse o cordeiro, passasse o sangue lá no umbral, mas não comesse as ervas amargas e também o pão asmo, não haveria salvação. Teria que ser a cerimônia completa. Aí ele diz: tire o fermento. Depois ela diz: comam as ervas. Cristo Cristo provou o cálice amargo por nós. E nós também devemos estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Aí aqui entra o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, faça o quê, irmãos? Negue-se a si mesmo. Que mais? Tome cada dia a sua cruz e me siga. Isso é fácil? Isso significa o quê? Sofrimento, renúncia, negar-se a si mesmo, padecer por amor ao Evangelho. Eu estava lendo num país lá da África, um cidadão, um cristão, foi condenado à morte. Ele vai morrer daqui a 6 meses, segundo o governo. Decretaram a morte dele lá, por professar a fé em Jesus. Aí um pastor americano, 85 anos, está em estado de câncer terminal. O médico deu de prazo de vida para ele de 1 a 8 meses. Ele entrou em contato com o governo desse país e se ofereceu para morrer no lugar do irmão. Carregar a cruz também significa levai a carga uns dos outros. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. E por último, estejam prontos para partir. Eles deviam comer em pé, sem saber para onde iriam. Tudo pronto para a viagem. Da mesma forma, nós devemos estar prontos para fazer a vontade de Deus e para subirmos com Cristo Jesus na sua vinda. Amém? Que Jesus, que é a nossa Páscoa, continue nos abençoando, nos ajudando e que o nome dele seja glorificado. Celebremos a nossa Páscoa com cordeiro, ervas amargas e pão asmo. Amém? Que Deus abençoe, espero ter lhe ajudado e que você tenha entendido um pouco mais da palavra de Deus. Obrigado, pastor Gustavo, aí pela oportunidade, em nome de Jesus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo
novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome